Fala pessoal, tranquilo? Nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês um novo recurso que eu desenvolvi, que é um controle do tipo TreeView, visualização em árvore. A gente até tem um controle do tipo TreeView aqui no Excel, mas ele não é um recurso nativo. Você precisa habilitar ele para que ele possa funcionar. E até aí beleza. O problema é que tanto esse controle quanto o ListView, por exemplo, eles utilizam uma biblioteca chamada Controles Comuns do Windows, uma biblioteca .ocx que não está presente aí em todas as versões do Excel. Então, a partir disso, pode acontecer duas situações. A primeira é você nem conseguir utilizar esse controle, e a segunda é você desenvolver um projeto inteiro utilizando ele, mas quando vai compartilhar com um amigo ou com um cliente, o projeto já inicia dando erro, justamente porque na máquina deles essa biblioteca não está presente. Então dá um erro de incompatibilidade, um erro de falta de biblioteca. E então pensando nisso, eu desenvolvi uma solução utilizando controles nativos que me atendeu muito bem. Aí eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem. Então, bora lá pro vídeo. Bom, então para começar, eu abri aqui um Excel do zero para a gente poder fazer passo a passo. Aqui em desenvolvedor, eu vou abrir um ambiente de desenvolvimento, né, o Visual Basic, e vou colocar um user form. Bom, então o que seria, né, esse controle TreeView? Aqui na esquerda, a gente tem um bom exemplo desse controle, né, um controle do tipo TreeView, que é esses nós que fecham e abrem, essa tabulação aqui, isso caracteriza um controle do tipo TreeView. E esse controle, ele é muito importante, tanto para a visualização dos dados, quanto para a organização também. Então, a gente, em vez de ter várias pastas abertas aqui, a gente pode separar por módulos, por tipo, e ter aqui apenas o que eu quero ver. Então, eu não preciso ver tudo, só apenas o que eu quero. E vou adentrando no âmago das pastas para poder ter resultados mais filtrados. Então, esse controle é muito importante. Eu não sei porque nativamente a gente não tem esse controle aqui no User Form. Como eu disse, a gente até tem um aqui, esse TreeView e o ListView, porém esses dois controles eles utilizam uma biblioteca aqui, ó, chamada Common Controls, do tipo OCX. E essa biblioteca, se tiver no seu, beleza, você vai conseguir utilizar esse controle, mas se não tiver, você não vai. E se tiver no seu e para o seu cliente ou amigo que você mandar não tiver, quando ele abrir o projeto lá, já vai começar a dar erro, né? Porque esse controle não tem o suporte necessário para funcionar. E pensando nisso, que eu resolvi fazer um controle próprio que seja um list view, mas que tenha as características de um list view, mas que sejam com controles nativos, né? E bom, vamos lá. O controle aqui que eu utilizei para substituir esse list view, né, e criar o nosso próprio, é a caixa de listagem, né, no caso a listbox. Então eu vou colocar uma listbox aqui, colocar aqui assim, beleza? Só vou dar uma ajeitada nela. E aqui eu vou colocar também um text box, não que seja necessário, mas eu sei que daqui a pouco a gente vai usar. Então já vou deixar ele aqui. Vou aumentar um pouquinho menos. Beleza. Então, vai ser muito fácil vocês utilizarem esse controle, porque o único arquivo externo que vocês vão utilizar é esse arquivo aqui, ó, que é o módulo de classe que eu desenvolvi. Então, toda a lógica, todo o esquema de funcionamento está aqui dentro dele. Então, para vocês jogarem lá para dentro, basta vocês virem aqui, ó, fazer o download, né, que eu vou deixar o link para download desse arquivo aí embaixo do vídeo. Vocês podem fazer o download e arrastar aqui para dentro, ou vocês podem vir aqui, ó, com o botão direito e importar esse arquivo, beleza? Então, importou aqui para dentro, ó, o arquivo já está aqui, ó, pronto para ser utilizado. Eu vou entrar aqui nele para vocês verem. Esse aqui é o nosso módulo de classe, CLS New TreeView, beleza? E caso vocês queiram fazer um estudo mais aprofundado, eu deixei todo documentado, o máximo que eu consegui, beleza? Todo comentado. E é claro que não só lendo os comentários vocês vão conseguir entender exatamente como funciona, acredito eu, né? Mas é só fazer uma análise um pouco mais profunda que não está difícil o funcionamento e está relativamente pequeno, tá? Mas é claro, é só caso vocês queiram estudar como é que ele funciona, como é que eu fiz. Mas caso vocês não queiram, é apenas utilizar. Então eu já deixei aqui um exemplo para a gente poder ver. Eu vou copiar ele
e vou colar dentro do user form. Só colar ele aqui e vou descomentar. Aqui, ó, se eu der um play, ele já está funcionando. Então eu vou dar um play, ó. Vou dar um play. Eu vou deixar só o Excel aqui de lado, porque senão ele fica sumindo. Beleza. Vou deixar isso aqui sem o show modal dele. Show modal, beleza. E vou dar um play. Beleza, aqui ele já está funcionando. Então se eu clicar aqui, ó, tá vendo, ó? Ele me mostra todas as ramificações aqui que eu coloquei. Então eu coloquei o topo aqui como Brasil. Dentro do Brasil eu coloquei 3 estados, por exemplo. Dentro de cada estado tem a sigla, né? A UF, a população, a região. Isso aqui são valores fictícios, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia de como que ele funciona. Então, ó, se vocês pegarem aqui só de olhar, já dá para entender facilmente como ele funciona. Mas vamos lá que eu vou explicar direitinho, passo a passo. Deixa eu só deixar isso aqui um pouco melhor, que eu gosto de um tema um pouco mais escuro. Então, vou escurecer esse deforme aqui, esse aqui também. Beleza, tirar a borda. Deixa eu ver qual que é o widget desse aqui, é 368, vou deixar para os dois. 368, beleza. E aqui, deixa eu ver, como ele está escuro, vou deixar uma fonte branca. Então vem aqui, fonte branca. E para esse controle, não é necessário exatamente, mas eu gosto de deixar a fonte verdana. Acho que fica bem nítido. Vou deixar uma fonte de 10 também. E vamos dar um play só para ver. Beleza, ó, tá aqui então, funcionando certinho. Nosso controle. Fica até um pouco melhor para vocês visualizarem, né? Mas vamos entender como é que funciona. Vamos entender aqui todos os eventos, todas as propriedades desse controle. Então, eu vou abrir aqui o bloco de notas, onde eu tenho esse código já aqui, ó. Então, todo o código que está aqui também. Eu só vou apagar aqui para a gente poder ir colocando passo a passo. Então, eu vou apagar tudo. Vou apagar isso aqui também. Cadê isso aqui? Isso aqui eu vou fixar. E beleza. Vamos lá, vamos entender como é que funciona. Então, a primeira parte que eu tenho aqui, ó, é a criação de uma nova instância dessa classe. Então, essa classe, CLS New Trivial, é essa nossa classe aqui, ó. Aqui vocês fizeram o download e importaram aqui para dentro. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo é como se eu desse um apelido para essa classe. Então, a classe CLS New Trivial, esse user form vai entender que o nome dela é New Trivial, beleza? E aqui, ó, toda vez agora que eu passar o nome New Trivial, e der um ponto, ele vai mostrar todos os eventos que eu tenho dentro dessa classe. Todos os eventos, todas as propriedades, beleza? Porém, como a gente vai usar esse nome várias e várias vezes, eu vou deixar ele dentro de um if, ok? Porque aqui, ó, eu posso só passar um ponto que ele já entende. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é passar aqui a nossa list box. Então a gente vai usar o ponto lbox. Vou colocar aqui o ponto lbox e vou passar aqui a list box que a gente está usando, que vai ser no caso o nosso controle de review. O nome dessa list box aqui, ó, é listbox 1. Aqui, ó, listbox 1, que já vem como padrão. Então eu vou deixar aqui listbox 1, beleza? Então a primeira parte está feita. Ele já sabe que a listbox vai ser o nosso controle de review. Agora aqui, ó, essa parte de ícones eu vou pular um pouco, mas depois eu volto. Larguras, 200. Então vamos lá, ponto larguras. Larguras, por que larguras no plural, né? Vou colocar aqui já também o quantidade de colunas. Quantidade, colunas. Porque aqui funciona da seguinte forma. Da mesma forma que um controle listbox funciona, isso aqui teoricamente vai funcionar também. Então ele tem colunas e cada coluna tem sua largura. Então da mesma forma que você passa as larguras da sua listbox assim, ó, a primeira coluna vai ter 100, a segunda vai ter 50, a terceira vai ter 200. E aqui eu tenho 3 colunas, então aqui eu vou passar 3. Aqui vai ser a mesma forma, beleza? Então, por enquanto a gente vai usar só uma, que eu vou dar aqui o tamanho de, sei lá, 200. Mas um pouco mais para frente aqui eu mostro como funciona para utilizar mais que uma, ok? Beleza, numeração eu também vou pular, a gente já volta nisso. E aqui, ó,
vai funcionar de forma muito simples. Para você adicionar um item, você vai utilizar esse comando aqui, ó, add item. Então a gente vai dar aqui um add item, ponto add item. E aqui ele me pede algumas coisas. A primeira é o nível desse item. Então se ele vai estar lá no topo, ele vai ser o nível 1. Porém, se ele vai ser um filho desse nó, ele vai ser o nível 2. E aí por diante. Então primeiro vamos colocar aqui nível 1. E vamos passar o valor. O valor aqui é uma string. Pode ser uma string, mas também pode ser um número, beleza? Então vou passar o valor Brasil, para a gente não demorar muito pensando em valores. Beleza, valor Brasil. Aqui, se eu der um play, não vai funcionar ainda, né? Porque a gente precisa do ponto criar no final. Então, ponto criar. E só isso. Vocês vão ver ó, que quando eu der um play aqui, ó, ele já vai estar funcionando. Beleza, criou aqui o meu nó com o nome Brasil. E só tem esse porque eu só coloquei um aqui, né? Então agora vamos colocar, por exemplo, mais um. Em vez de Brasil só, eu vou colocar aqui Noruega. Noruega. Porém, se eu deixar um aqui, ele vai entender que é um outro nó pai. Então se eu der um play, eu vou ter dois nós grandes aqui em cima. Porém, se eu vir aqui depois desse um Brasil e colocar um 2 e der um play de novo, ele vai entender que esse Noruega é um filho aqui do Brasil. Então, vou dar duplo clique aqui no Brasil, ó, é com duplo clique que o nó abre. Aí você vai ver que o Noruega, ele está embaixo do Brasil. Porém, não é isso que eu quero, né? Porque um país não está dentro do outro. Então, vamos voltar aqui, ó, e ver como é que estava aqui. Então, vamos colocar no Brasil alguns estados do Brasil. Então, aqui, ó, vou colocar, por exemplo, vou colocar aqui São Paulo. Vou colocar aqui São Paulo. Quer dizer, vou colocar ponto add item. Colocar que ele é um nó 2, né? Porque ele vai ser um filho do Brasil. E colocar aqui São Paulo. E vou colocar só mais um aqui, Tocantins. Então vou aproveitar aqui, ó, vou copiar. E vou colocar aqui Tocantins. Aqui, ó, como esse aqui é um filho desse aqui, eu gosto de dar uma tabulação, porque eu acho que fica mais fácil de entender, beleza? E aqui na Noruega eu vou colocar, sei lá, por exemplo, Oslo. Então, aqui, 2, vou colocar aqui Oslo. Oslo. Beleza, aqui ó, vamos tentar entender como é que funciona. Tá vendo que aqui eu tenho um Brasil? Então ele vai entender que é um nó pai. Esses dois que vêm em seguida do Brasil são filhos do Brasil. Aí como volta para o 1, ele entende que é outro nó. Ou seja, se aqui eu tenho 2, ele vai entender que esse aqui é filho da Noruega. Se eu tiver aqui um 3, aqui em seguida, ele vai entender que é filho de Oslo, entendeu? E por aí vai. Se eu der um play aqui, ó como fica. Deixa eu tirar isso aqui. Olha como fica. Tá vendo? Ó? Se eu clicar aqui duas vezes, eu tenho São Paulo e Tocantins, Noruega e Oslo. Agora vamos ver aqui alguns detalhes. Por exemplo, a parte de numeração. Essa numeração, se eu colocar aqui como true, então vamos lá, numeração, ele vai tabular, por padrão já vem como false, tá? Mas se eu colocar como true, ele vai tabular esses itens para mim. Então, automaticamente, ó, ele coloca aqui o 1 do Brasil, 1.1 em São Paulo, 1.2 em Tocantins, 2 na Noruega e 2.1 em Oslo, tá vendo? Então ele faz essa tabulação. Deixa eu ver mais o que aqui. A gente tem também esses ícones aqui é legal. Então vamos colocar aqui ó, ponto ícones. Quando eu dou um espaço aqui em ponto ícones, eu tenho três parâmetros opcionais. Então o ícone de fechado, o ícone de aberto e o ícone de final. Então se eu colocar no ícone de fechado, por exemplo, aqui ó, deixa eu passar um ícone aqui. Esse ícone, eu falo ícone, mas pode ser uma sequência de caracteres, tá? Então esse aqui vai ser o ícone de fechado, beleza? Vou dar um play, passando esqueci o nome, chaves, colchetes, com um maisinho dentro. Então aqui ó, nos nossos fechados, ele vai ficar com esse aqui. Porém quando eu dou um play ó, ele fica sem, porque ele abriu. Agora isso aqui é um nó aberto, tá vendo? Esse aqui, como não tem nada dentro dele, ele é um nó final. Ele não é nem fechado nem aberto, ele é um nó final. Então aqui, ó, em vez de ser só o mais, eu vou colocar aqui também um menos.
Vou colocar aqui também o menos, que quer dizer que é um nó aberto, beleza? Opa, aqui deu erro por... Ah, tá. Aqui deu erro por quê? Porque eu coloquei sem as aspas, né? Isso aqui é uma string que eu tenho que passar. Então, beleza. Ok, vamos dar um play de novo. Aí, tá vendo? Então, vou dar um duplo clique. Agora isso aqui é um nó aberto, tá vendo? Aí ficou com menos. Isso aqui são nós finais, então eu vou colocar também o símbolo de nó final. Vou colocar, por exemplo, aqui essa bolinha aqui, ó. Vou dar um play. Dar um duplo clique, tá vendo? Ó? Nos nós fechados, ele fica com mais. Nos nós abertos, com menos. E nos nós finais, com a bolinha. Porém, eu gosto de usar esses caracteres especiais aqui, ó. E no final, não gosto muito de usar, não. São em casos bem específicos. Mas no fechado e no aberto, eu gosto de usar esses ícones aqui, ó. Esse trianguinho, para simbolizar que é um nó fechado. E quando eu dou duplo clique, ele abre, tá vendo? Mas é claro, se vocês pesquisarem por caracteres Unicode, vocês podem colocar uma série de caracteres aqui. Aí vai de gosto de vocês. Beleza, então vamos dar continuidade aqui. Beleza, então aqui vocês viram que o funcionamento é muito simples, tá? Muito simples. Então aqui o que falta explicar são apenas algumas coisas que não tem aqui. Por exemplo, aqui, ó, a parte de pesquisa. Então vamos voltar aqui, ó, e foi por isso que eu coloquei esse text box aqui. Porque se eu der um play, eu tenho esses valores aqui, mas, por exemplo, e se eu quisesse pesquisar por um valor específico que está dentro aqui desses nós em algum lugar? Então, por isso eu também coloquei uma função de buscar. Então, vamos fechar aqui. Como está um pouco pequeno aqui esses exemplos, eu vou voltar para o que eu tinha, tá? Então, vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl V, porque aí fica um pouco maior. Vamos ver. Ó, fica um pouco maior, tá? Então vamos supor que eu queira pesquisar aqui por UF, beleza? Essa palavra aqui, UF. Como é que a gente faria? Então a gente vai usar essa text box aqui, ó. Eu vou dar um duplo clique nela para abrir o evento change. E aqui na text box eu vou utilizar também o new tree né? Vou colocar aqui, ó, new tree ponto, e a gente vai utilizar esse evento aqui, o buscar, beleza? Nesse evento buscar, o que ele te pede? Ele te pede aqui o item que você quer pesquisar. Então, por exemplo, se eu quiser pesquisar por UF, eu dito aqui UF, que ele vai fazer essa pesquisa para mim. Porém, eu vou colocar aqui o próprio valor que está na text box, né? Então, text box 1, beleza. Buscar por, eu tenho dois parâmetros, por tab ou por texto. Por padrão, ele vem por texto, mas também pode ser por tab. A tab, quando você pesquisa por tab, ele pesquisa especificamente pelo número 1.1.1, sabe? Então, ele faz a pesquisa focando nisso, você estando com numeração ou não. Então, ele internamente já tem uma numeração. Se você pesquisar por tab, ele vai dar preferência para essa numeração. Então, você pesquisa 1.3.4 e ele vai abrir o nó até chegar nesse, beleza? Aqui a gente vai utilizar por texto. Por texto e a coluna pesquisada. Essa última aqui é caso vocês tenham mais de uma coluna e queiram pesquisar o valor em outras colunas. Por enquanto a gente não vai utilizar, ok? Beleza. Agora vamos dar um play aqui, ó. Vamos dar um play. Acho que já é o suficiente. Vamos ver. Então eu queria pesquisar por UF, né? Então aqui na minha barra eu vou pesquisar aqui, ó. UF. Ó, eu coloquei o U, ele já identificou aqui que em São Paulo tem o U, tá vendo? Ó? Se eu coloco F, ele já identificou o F para mim. Porém, se vocês forem reparar, eu tenho o F em outros locais. Tá vendo? Ó? Eu tenho o F em outros locais. Ele me traz o primeiro. Porém, como eu decidi resolver isso, né? O que acontece aqui? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se pode ser aqui. Acho que pode. Vou colocar aqui new tree new review ponto, opa, new review ponto quantidade, cadê? Quantidade encontrados. E vou colocar um debug nele. Debug. E vou abrir aqui a janela de verificação, beleza? E vou dar um play. Repara aqui, ó, que eu tenho três palavras escritas UF, ó. Aqui em São Paulo, aqui em Tocantins e aqui em Roraima, ó. UF, UF, UF. Quando eu pesquisar alguma coisa aqui, ó, o F, ele vai me trazer o quê? Primeiro eu coloquei o U
ele falou que tinham 8 nós que tinham esse valor U, e agora eu coloquei o F, ficou o F. Ele falou que tem 3 nós que tem esse valor UF, justamente esses 3 aqui que eu pesquisei. Então, eu só preciso navegar entre os que eu quero. É como se fosse aquele localizar das páginas, onde você coloca uma letra, um caractere, ele te mostra a quantidade que tem e te permite, entre as setinhas, navegar por elas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um botão a mais, descer isso aqui um pouco, colocar um botãozinho aqui, ó. Cadê botão? Esse botãozinho aqui pode ser. Vou colocar aqui. Beleza. Acho que... Ah, deixar dessa cor mesmo. Vou tirar aqui o caption. Ok, vou dar um duplo clique para também abrir o evento clique. E nesse aqui eu vou colocar outro evento, que é o new review. Cadê? Buscar encontrados. Então, quando eu dou um new review.encontrados, ele me dá a opção de ir até um dos que foram encontrados, sabe? Então, aqui eu tenho o valor num. O que é isso? Eu não achei 3 lá do tipo UF. Se eu colocar 1, ele vai para o primeiro UF. Se eu colocar 2, ele vai para o segundo UF. E assim por diante. Então, aqui ó, eu vou criar, por exemplo, aqui uma variável do tipo byte, por exemplo. Que eu sei que são poucos valores que eu vou encontrar. Din i as byte, só para a gente ter um controle maior. Beleza? E aqui eu vou passar a variável i. Toda vez que eu clicar no meu botão, eu vou acrescentar 1 nessa variável i. Só um minuto que vocês vão entender melhor. Igual a i mais 1. Beleza? Então, toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai somar 1 no meu i. Porém, como eu tenho aqui também esse evento que me dá quantos valores forem encontrados, eu posso utilizar ele para fazer esse controle. Então, se i for maior que o número de encontrados, then i volta a ser 1. Beleza? Deixa eu ver. Ah, faltou o if, né? Faltou o if aqui. Então, beleza. Então, toda vez que eu aperto no meu botão, i fica com o valor dele mais 1. E se ele for maior que a quantidade de encontrados, ele volta a ser 1. Então, eu vou colocando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ele vai navegando entre os encontrados, beleza? Vocês vão entender melhor agora. Vou dar um play. Então, eu vou vir aqui, ó, o F, beleza? Agora, ó, ele achou esse, porém, ele tá aqui, né? Eu vou dar um clique e... Deixa eu ver... Ah, tá, aqui agora ficou com valor 1, ele estava com valor 0, beleza? Vou dar outro clique, ele vai para o segundo encontrado. Vou dar outro clique, vai para o terceiro encontrado. Se eu dou um duplo clique, o i vai ser 4 agora. 4 é maior do que os 3 encontrados, ele vai voltar a ser 1. Então vamos lá, vou dar um outro clique e voltou para o primeiro. E deixa eu ver. Bom, acho que é basicamente isso. Assim que funciona a busca, né? E aqui funciona para qualquer um desses. Aqui, ó, só para ficar mais claro, eu vou fazer uma busca por tab. Então, a busca por tab. Quando eu busco por tab, então aqui a gente pode pesquisar, por exemplo, pela tab 1.1.1. Ele me traz esse. 1.2.3. Ele me traz esse aqui, ó, justamente a tab que eu pesquisei. Isso pode estar com ou sem a numeração, tá? Você não precisa habilitar aqui a numeração para esse recurso funcionar. Deixa eu ver mais o que. Beleza, acho que agora só falta explicar com mais de uma coluna, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui mais uma coluna. Vou colocar uma coluna aqui com valor 50, outra coluna com valor, sei lá, 50 também. E aqui eu estou passando 3 colunas, obviamente aqui a quantidade de colunas vai ser 3, beleza? Então aqui, ó, agora eu vou ter 3 colunas, é basicamente isso. No último valor, que são os 3 aqui, ó, eu vou colocar nesses últimos, na verdade é o 4, né? O 4 que é o último. Nesse aqui eu vou colocar, vou dar um vírgula, né? E valor 2 é o valor da segunda coluna. Eu vou colocar aqui alguma coisa, não sei exatamente o que. Vou colocar a letra A e vou colocar a letra B. Beleza? Só para a gente fazer um teste mesmo. Vou dar um play. E vou vir aqui, ó. Coloquei dentro de UF, né? Então aqui, ó, eu tenho mais de uma coluna, tá vendo? Então é muito simples de entender. Muito simples mesmo.
Beleza? É basicamente isso. E aqui na parte de pesquisa, eu poderia também pesquisar. Cadê aqui, ó? Não só por essa. Aqui tá vendo? Ó, coluna pesquisada. Não é só por essa primeira. Eu posso pesquisar pelo A e pelo B e por aí vai, beleza? Deixa eu ver. Acho que eu falei tudo. É um controle que está me ajudando bastante, porque eu não tinha esse tipo de controle e ele é muito importante, beleza? Então, como eu falei, eu procurei deixar ele o mais comentado possível para vocês poderem entender, caso tenham alguma dúvida, quiserem vir aqui e dar uma estudada nele. Se eu quero muito o feedback de vocês, se ele funcionou, se não funcionou, é, pode colocar no comentário aí no vídeo. É muito difícil eu não ler, mas caso eu venha não ver o vídeo, o comentário, vocês podem me chamar em alguma rede social que eu com certeza vou atender, beleza? Então, deixa eu ver, acho que é isso. Eu espero que esse controle ajude vocês da mesma forma que está me ajudando, ok? E beleza, até o próximo vídeo. Valeu!